terceira situação vai ser uma situação que é o aninhamento, né? Vai ser o aninhamento de duas funções, que é a função corresp mais a função proc-v. Como eu falei para vocês, o proc-v ela é uma função que ela, por regra, né, por padrão, ela precisa que o valor procurado esteja à esquerda na matriz tabela e o valor, que é o valor que a gente quer trazer, ele precisa estar à direita. Então, como eu falei, tem muitos trabalhos, né, das pessoas não poderem mudar de coluna, simplesmente mudar de coluna, que seria uma alternativa muito melhor. Muitas vezes a alternativa que a pessoa tem é uma alternativa dela, daquele momento, daquela situação, independente se é melhor ou não, a gente tem que buscar uma alternativa para aquela situação. Neste caso desse questionamento foi o seguinte: a pessoa ela não podia mudar a informação do código de coluna, ou seja, se eu estou procurando meu código e eu só quero trazer informações à direita, neste caso eu não conseguiria fazer o meu proc-v. Então, como solução, seria o quê? Seria pegar essa informação e jogar para uma outra coluna. Mas neste caso, a pessoa ela não queria e ela foi orientada a não mudar esse código e nem duplicar esse código. Então, para não acontecer dessa maneira, qual foi a solução? A gente colocar aqui um número sequencial, né, e aí vocês vão entender por quê. Então a gente coloca o número 1, coloca o número 2, por exemplo, e eu marco o número 1 e o número 2 e arrasto para baixo. E aí o Excel ele já vai entender que eu quero a sequência de 1 em 1 número. E aí, consequentemente, ele deixa a informação aqui, né, numa sequência, né, 1, 2, 3, 4, 5. Por que essa informação? Porque quando eu utilizar o corresp ele vai me trazer o posicionamento da linha deste código. E aí vocês vão entender por quê. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar com a minha função corresp, ok? Então, o que a minha função corresp ela pede como argumento? O meu valor procurado. Qual que é o meu valor procurado aqui? É o meu código, ok? Ponto e vírgula. Qual que é a matriz do meu valor procurado? A matriz do meu valor procurado é esta aqui, ok? Por quê? Porque é aqui que está o meu código, então é aqui que o argumento, né, tem que ser referenciado. Ponto e vírgula. Qual que é o tipo de correspondência? Aqui também é correspondência exata, ok? E a gente vai fechar o nosso parênteses. Então, só para vocês entenderem, por que ele trouxe o número 10? Porque a função corresp é exatamente com essa função de trazer dentro de uma matriz, de um intervalo, de uma coluna, qual que é a correspondência, a linha correspondente desse código, por exemplo. Como a gente percebe aqui, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o 9 e 1 ele está exatamente. Então, vou até deixar pintado aqui. Ó. Ele deixa. Então, ele deixa. Ele pega esse código e diz que faz referência à 10ª linha, ok? E aí, coincidentemente, essa correspondência 10, ela corresponde também com o código que eu coloquei aqui. Por quê? Porque agora, ao invés de eu procurar o meu código, eu vou procurar a minha correspondência, e sempre vai coincidir. Então, se eu colocar o código 7 aqui, só para vocês entenderem, tá vendo? A minha correspondência é 1, porque ele vai sempre, vou pegar aqui o 80, ele vai sempre fazer a mesma referência. Então, o 80, vocês percebem que aqui o 80 é correspondência 4. Então, o que eu vou fazer agora? A minha proc-v, ao invés de eu fazer a minha proc-v no código, eu vou fazer a minha proc-v neste corresp. Por quê? Porque fazer a minha proc-v neste corresp é como se eu dissesse que eu estou fazendo no meu código, porque ele só fez um depara, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui depois do sinal do igual, começa a minha proc-v, abro o meu parênteses. Então, qual que é o meu valor procurado agora? É o resultado dessa função. Neste caso aqui especificamente, qual que é? É o 4, porque esse 8 ele está exatamente aqui, ó, no 4. Então, o resultado desse meu corresp nessa situação foi 4. Então, eu quero procurar o meu resultado do corresp, que é o 4, ponto e vírgula, né? Qual que é o meu
a minha matriz tabela aqui. A minha matriz tabela começa na coluna A, por quê? Porque é aqui que está o meu código da correspondência. E eu quero até onde? Eu quero até o meu código. Agora eu quero até a minha coluna F. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui, ponto e vírgula. Qual que é o meu número índice da coluna? 6. E ponto e vírgula, e coloco, dou 2 cliques, ou escrevo falso, ou coloco 0 da minha correspondência exata. E fecho, né, o meu PROC-V para a gente ter o nosso resultado. E aí vocês observem que aqui ele vai trazer, eu só vou ajustar aqui a coluna, porque neste exercício eu trouxe o valor, então é isso que eu vou fazer aqui. Então, ao invés de mencionar a coluna 6, eu vou mencionar 1, 2, 3, 4. Eu vou mencionar a coluna 4 só para trazer o valor, na verdade, que é o valor que eu quero aqui. Então, vocês percebam que o valor só não está formatado, mas agora ele bate com a informação que está aqui. Ou seja, eu primeiro fiz o meu Corresp, o meu Corresp trouxe a minha linha correspondente, aqui no caso a minha linha 4, e aí ao invés de eu procurar o meu código, eu passei a procurar agora, ao invés de eu procurar este código, eu passei a procurar o meu sequencial aqui, no caso aqui o 4. E aí ele trouxe o meu valor correspondente, que foi a minha coluna D, ok?